Vamos mostrar a primeira repercussão, no primeiro slide de todos aí. Olha, vocês estão vendo aí o Rodrigo Maia, presidente do Congresso, que é a pessoa que tem servido como alter ego do Brasil, deu 3 tuitadas ontem. Eu vou pedir para a Jana Barros para ler para a gente aí o que foi que disse o Rodrigo Maia, indignado com a posição do presidente da República ontem. Jana. Olá, o momento exige que o governo federal reconheça o esforço de todos, governadores, prefeitos e profissionais de saúde, e adote medidas objetivas de apoio emergencial para conter o vírus e aos empresários e empregados prejudicados pelo isolamento social, Fábio. Num outro post, o Congresso está atento e votará medidas importantes para conter a pandemia e ajudar os empresários e trabalhadores. Precisamos de paz para vencer esse desafio. Cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco. Muito bem. Todo mundo está vendo que é importante, né? Pois é, Rodrigo Maia falando. Ontem falou também Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que costuma ficar quieto nessas horas. Lê pra gente o que foi que ele tuitou, Jana, por favor. Vamos lá, ele pegou e disse, né, ele sinalizou às pessoas, né? Eu e o vice-presidente do Senado Federal, o Anastasia, divulgamos notas sobre o pronunciamento do presidente da República nesta noite de ontem, no dia 24. Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. O Congresso Nacional continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje, no caso eu estava falando de ontem, em cadeia nacional de ataque às medidas de contenção ao Covid-19. Posição que está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Reafirmamos e insistimos, tá? Não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. É momento de união, de serenidade e equilíbrio. A nação espera do líder do executivo mais do que nunca transparência, serenidade e responsabilidade. Todos esperam isso. Nesse momento é o que todos querem ouvir, né, Fábio? E é o que ninguém vê, né, Jana? Porque o Bolsonaro realmente, assim, fora da casinha, completamente aparvalhado, completamente alucinado com essa história do coronavírus. E aí o sujeito começa a jogar contra o próprio governo, sabe? Porque não se pode dizer que o governo não tem uma atuação nessa crise, mas o governo não é o Bolsonaro. Porque ao presidente da República não cabe adotar medidas pontuais. Isso cabe ao ministro da Saúde, isso cabe ao ministro da Família, isso cabe a um monte de gente, menos ao presidente diretamente. Mas o que o presidente não pode fazer é assustar o país com insanidade mental. Bolsonaro está dando demonstrações de que ele não tem a menor possibilidade de entender o momento que o país está vivendo. Ainda que fosse, o que ele diz, uma gripezinha, que não é, está provado isso, nós estamos vendo a Itália, nós estamos vendo os Estados Unidos, nós vimos que a China sofreu com essa pandemia. Vamos tocar com os nossos destaques aí, porque senão não vai dar tempo, é tanta coisa. O próximo destaque, vocês vão ver aí na tela, é do Gilmar Mendes, o ministro que tem, assim, pautado, digamos assim, se pautado para ser a voz do Supremo Tribunal Federal. O que ele diz, Jana? A pandemia do Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. As agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. Ministro Gilmar Mendes falando pelos outros do Supremo que não falaram. Vamos logo para o próximo destaque dos tweets aí, das tweetadas de ontem, né? Porque hoje as reações todas são pelo Twitter. Então tá aí a Janaína Pascoal, que outro dia disse que o Bolsonaro era um criminoso. Vamos lembrar que a Janaína foi uma das principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro, já pulou fora, não é a maestra da banda do Titanic, né? Então tá aí a posição da Janaína Pascoal. Qual é ela, Jana? Os brasileiros deveriam anotar os nomes dos empresários, dos apresentadores de TV e dos políticos que, em meio a contaminações, mortes, velórios, sem abraços, cremações isoladas, tiveram a ousadia de dizer que estão acima dos demais, que não são passíveis de contaminação. Mais uma vez, só uma gripezinha, né? Aí vem a Joyce Hasselmann, outra pessoa que já foi uma bolsonarista de primeira hora, e coloca mais uma vez em questão a sanidade mental do Bolsonaro, que parece que já é problema do Brasil inteiro. Não há hoje no Brasil quem não desconfie que o presidente está doido. Vamos ver o que disse a Joyce Hasselmann aí, Jana.
Em relação ao pronunciamento do presidente sobre o coronavírus, concluo: Jair Bolsonaro foi irresponsável, inconsequente e insensível. O Brasil precisa de um líder com sanidade mental. Todas as chances que o presidente teve de acertar, ele mesmo jogou fora. Erra e se orgulha do erro estúpido. Exatamente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também não aguentou ver o Bolsonaro ontem fazendo aquele espetáculo, aquela pantomima, aquele show de loucura na televisão, e foi para o Twitter também. O que foi que ele disse, Jana? Eu não ia voltar ao tema, mas o presidente repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, estará preparando aí o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende e cale. Ainda botou uma frasezinha aí no final para deixar patente que a posição dele ainda não é totalmente pró-impeachment, né? Ficou essa ressalva aí. Será que ele vai se emendar e calar? Eu duvido, não tem nenhuma expectativa. Mas o Fernando Henrique, que é o Fernando Henrique que está dizendo isso, tomara, né, Alvíceras? Acho sim que a saída para o Brasil é se livrar desse traste na presidência da República. Vamos agora para a manifestação do governador Flávio Dino, que a gente entrevistou ontem no Tertúlia. Jana, por favor. O pronunciamento de hoje mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a presidência da República. Os danos são imprevisíveis e gravíssimos. Bom, vamos agora ver manifestações de outros governadores. Vamos começar por Renato Casagrande, do Espírito Santo. Jana? O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia. Mostra que estamos sem direção. Até os aliados de primeira hora, vocês lembram da professora Daiane? Sabe, a professora Daiane era, assim, uma apaixonada pelo presidente, pois ontem, para minha surpresa, ela aparece nas redes sociais falando o seguinte, Jana. O pronunciamento do presidente hoje foi totalmente infeliz. Reabrir escolas e o comércio foram as sugestões dele, indo na contramão do próprio ministro de Saúde do mundo. Depois não adianta reclamar dos panelaços. Bom, a Rosana Pinheiro Machado, em seguida, né, ela que está estimulando aí um abaixo-assinado pedindo o impeachment do presidente da República, também foi se manifestar nas redes sociais. O que ela falou, Jana? Acabou o Bolsonaro. A onda pelo impeachment só cresce. Acabamos de protocolar as novas adesões ao pedido de impeachment. Conosco, as mais inspiradoras e criativas mentes do Brasil. Orgulho de construir esta peça plural com sociedade civil, artistas e cientistas. Gente, olha, esse movimento pelo impeachment de Bolsonaro está ganhando corpo no Brasil. Nós vimos aí que o Datafolha e o Ibope atestaram que houve uma grande perda de popularidade do Bolsonaro, justo ele que acha que tem o povo, essa coisa toda. Vamos ver agora manifestações de outros atores sociais, jornalistas, youtubers, celebridades, né? Vamos começar pelo que disse a Vera Magalhães, que ficou, assim, absolutamente apoplética, para usar uma palavra da moda, quando viu a cadeia nacional convocada pelo presidente. O que ela falou, Jana? É real essa cadeia nacional de rádio e TV? Carioca é você? O que está acontecendo? A Vera está tirando um sarro aí do Bolsonaro, desafeto declarado dela, sujeito, aliás, que tratou a Vera com uma indelicadeza incrível e levou, o Carioca é aquele humorista que ele levou para distribuir banana para a imprensa lá no Palácio da Alvorada, vocês se lembram? Naquela atitude desrespeitosa, patética desse presidente estranho aí. Próximo destaque aí no Twitter, o Ricardo Noblat, meu amigo Ricardo Noblat, o que foi que ele disse? O primeiro suicídio político transmitido em rede nacional de rádio e televisão. Pois é. Vamos agora ver o que pensam as novas cabeças do Brasil, né? Quem está conformando opinião na rede. Felipe Neto, Jana. Agora, definitivamente, de uma vez por todas, o lugar do Bolsonaro é na cadeia. Simples e sucinto, assim, né? Raquel Sherazade, também minha amiga apresentadora do SBT, o que ela falou? Ela lembrou um artigo do Código Penal. Qual foi esse artigo, Jana? Exatamente, o artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio.
pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. O tipo objetivo do delito é a transmissão de moléstia grave por ato que gere o contágio, Fábio. Muito bem lembrado, Sherazade. É uma atitude criminosa do presidente ficar estimulando as pessoas a terem comportamentos antissociais e desrespeitar decisões que o mundo inteiro está seguindo. Parabéns, hein, Sherazade? Vamos para o próximo destaque aí. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente todo dia usa para começar aqui o Despertador, que são as capas dos jornais. Vocês estão vendo aí as manchetes do Globo. Bolsonaro ignora a orientação mundial e critica isolamento e escolas fechadas. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro critica fechamento de escolas e ataca a imprensa, como você já viu. No Estadão, Bolsonaro critica confinamento e quer lojas abertas. Eu já vou passar logo para o próximo destaque aí, viu, Jana? Porque assim a gente vai rápido para ele. O que está escrito aí? Manchete da Folha de São Paulo. Vamos lá, Jana, pode ir. Que Bolsonaro ataca medidas restritivas e alvo de panelaço. Durante o pronunciamento em rede nacional de TV ontem, o presidente Jair Bolsonaro criticou o fechamento de escolas e comércio, além de atacar outras medidas adotadas por estados e municípios. Ele citou aí a cloroquina como um possível remédio para o coronavírus, embora sua eficácia não tenha sido confirmada. Bolsonaro ainda afirmou que a imprensa é responsável por disseminar a histeria. Vou tentar colocar agora com o áudio para que você possa ouvir as manifestações de ontem à noite. Vamos lá. Isso aí em São Paulo, né? Vamos cortar agora para um outro lugar no país. Bolsonaro, fora Bolsonaro, já chegou a sua hora. Fora Bolsonaro. Alô, bora, alô.